gostaria de começar um projeto aqui no Salmo 118. Este salmo, diante do Senhor, nós precisamos conhecer a essência da revelação dele, da riqueza que ele traz. A Bíblia tem 1189 capítulos. Tem 31.102 versículos. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. O último versículo da Bíblia: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Entre o primeiro e o último, tem um bem no meio, que fica bem no centro da Bíblia. Exatamente no meio. É o 15.551. Que versículo é este? É o Salmo 118, versículo 8, que diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra santa. Nós estamos aqui carentes de fé para crer nela. Nós estamos aqui carentes da revelação do Teu Espírito. Nós estamos aqui dependentes que o Senhor venha falar conosco, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, a fim de que haja salvação, edificação e alegria nos nossos corações. Nós somos muito carentes do Senhor e nós precisamos de Ti. Fala conosco, toca-nos e glorifica o Teu Filho Jesus em tudo. No nome dele que nós oramos. Amém. Este salmo é então o salmo central da Bíblia. E como o salmo, pode deixar abaixo, eu vou precisar dos textos. E como o Salmo 110, ou o Salmo 2, e outros salmos da Bíblia são chamados salmos messiânicos. Eles são messiânicos porque eles falam do Messias. Quem escreveu o Salmo 118 tem duas possibilidades. Ou Moisés, ou alguém pós-retorno do povo de Israel da Babilônia. É um salmo que não se sabe quem escreveu. A possibilidade maior é que seja Moisés. Ele faz parte daquilo que se chama Halel. O Halel começa no Salmo 113 e termina no 118. O que é o Halel? Hoje em Londrina tem muito, o Halel de Londrina, eles hoje fazem um negócio de judaizante desgraçado. Está o Brasil inteiro. Umas festas judaicas tentando restituir aquilo que era sombra para funcionar. Mas o Halel era uma festa de adoração da Páscoa, da festa dos tabernáculos, da festa do Pentecostes. Era momentos de louvor. Tem uma parte que é a parte chamada de adoração mesmo, de louvor, e a parte de gratidão. Que se provavelmente
provavelmente, com muita possibilidade de dizer que foi, este salmo foi o hino que Jesus cantou depois da ceia, o Salmo 118. Porque ele era o salmo cantado logo depois da Páscoa. Era o hino que os judeus cantavam em adoração. Então nós vamos fazer uma leitura deste salmo e vamos peregrinar por ele durante algum tempo, quando o Senhor permitir. Eu não sei quanto tempo, mas nós vamos andar neste salmo, que ele é essencialmente a figura, a pessoa e a realidade de Cristo. Possivelmente, na realidade, ele esteja falando de Moisés quando tirou o povo do Egito. Porque o Halel, ele estava falando daquilo que acontecia no Egito. Veja o Salmo 114, por exemplo. Vamos dar uma lidinha só aí no início do Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Ele aqui fala de quando o povo de Israel saiu do Egito e já aponta o dedo para Judá. Que Judá significa louvor. É o quarto filho de Jacó, é um filho de Lia, a primeira esposa de Jacó. Só os filhos das esposas legítimas ficaram no monte Gerizim, o monte da bênção. Os filhos das escravas e aqueles que tergiversaram em cima da palavra, eles foram para o monte Ebal, o monte da maldição. Isso é muito significativo dentro da revelação. E Judá é aquele leãozinho que tem Siló como o seu sustentáculo. Ou seja, ele aponta diretamente para a pessoa e obra de Cristo. A saída do povo do Egito indo para Canaã é toda ela tipológica da pessoa de Cristo. É o mundo, a peregrinação até Canaã, que é de fato a terra que mana leite e mel, representando a pessoa de Cristo que nos satisfaz em toda a sua grandeza. Então, eles eram salmos que estavam apontando para o Messias. E aqui ele começa, então, no Salmo 118, o verso 1. Nós vamos ler o verso 1 e vamos ler o verso 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 29 é o último versículo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Preste bem atenção, que ele começa e termina com as mesmas palavras. Tanto no alfa como no ômega, ele é a mesma realidade espiritual. Rendei graças, imperativo, rendei gratidão ao Senhor, a Javé, porque ele é bom. Lembre-se que essa forma de adjetivar aí é muito própria só para Deus, porque só Deus é bom. Quando conseguiram? Quando aquele moço rico, aquele moço de qualidades, chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Ele estava querendo dizer: você me reconhece como Deus mesmo?
Você está vivendo como Deus, porque bom é unicamente Deus. E aí, quando Deus vai mexer com os seus pontos de segurança, porque Jesus vai perguntar para ele, como é que é? Você quer herdar a vida eterna? Então, para herdar a vida eterna, você tem que ser perfeito. Você cumpre os mandamentos? Aí ele disse, quais? E Jesus pega 6 mandamentos e coloca diante dele. Aliás, 5 mandamentos e coloca diante dele. Que são chamados mandamentos laterais ou horizontais. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe e os não cobiçarás, são os laterais. Ele não botou nada para Deus. Botou só, ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Pô, como é que é? Então, você está quase bom. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Aí o cara escafedeu-se. Porque dependência de Deus é um negócio realmente difícil. Difícil. Nós queremos depender dos homens, nós queremos depender do que as pessoas podem fazer por nós. E agora nós estamos aqui diante de uma realidade espiritual que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. Como é que você vai começar esta vida? É conhecendo a bondade de Deus e a sua misericórdia. Então ele diz, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E é bom permanentemente. Deus não muda. Você lembra de um versículo que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e eternamente. Ou seja, esse Deus, Ele é bom no passado que não tem passado. Quando é o passado que não tem passado? É o passado da pré-criação. Porque para nós o passado é sempre a partir da criação. Porque antes da criação nada existia, então era a eternidade na sua plenitude. E para nós que somos tridimensionais e temporais, nós temos um começo e temos um fim. E então tem um passado que não tem passado, e que na figura bíblica ele diz que ele é o mesmo que foi lá na eternidade, no ontem. Ele é o mesmo que é na história desde o seu começo até o fim, que é o hoje. É o tempo. E ele é o mesmo, não será, ele é o mesmo que se manifesta no amanhã, que é a eternidade futura. Este Deus é bom, eternamente bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Quer dizer, ele salvou o povo do dilúvio pela sua misericórdia, ele salvou o povo dos patriarcas até Jesus por sua misericórdia. Ele salva o povo da história da igreja desde o Pentecostes até o arrebatamento, porque este é o período da igreja, por sua misericórdia. Ele salvará o povo na época da grande tribulação. Vai haver salvação. Pelo menos 144 mil de Israel, que pode ser um número muito mais tipológico e significativo, emblemático na sua composição,
porque 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 12 é 144, e 1000 é a plenitude, ou seja, o remanescente de Israel, que será salvo. E serão salvos no milênio pessoas que viverão no milênio e que serão salvos pela sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é Ele não nos dar aquilo que nós merecemos. O homem, por causa do pecado, merecia o inferno, merecia a perdição, merecia o castigo, mas ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Esse Tov aqui é uma coisa linda. O dia do Senhor é bom, porque a sua misericórdia é durável. É uma misericórdia que não sofre inflação, que não se desgasta, que não perde o tempo de validade. Ele foi misericordioso ontem, Ele será misericordioso hoje, Ele é misericordioso hoje, Ele será misericordioso amanhã. Oh, meu Deus, quando é que eu vou descansar na Tua misericórdia? Pastor Antônio Abuchaim dizia assim: você quer ligar para o céu? Mete o dedo no telefone e diz assim: MISERICORDIA. Misericórdia, está ligado direto. Está ligado direto. 2 homens subiram ao templo para orar. Lembram-se? Um dizia: eu não sou como os demais. Compara. Já vimos isso, a doença. Aí o outro dizia: tem misericórdia de mim. Esse saiu justificado, aquele não. Misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia desta igreja, tem misericórdia dessa cidade. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. A Bíblia diz assim: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ah, que coisa grande. Todos estão debaixo da desobediência, todos, a fim de que Ele possa usar de misericórdia para com todos. Então, comece a olhar para Deus na base deste foco, da sua bondade, da sua misericórdia. Misericórdia que nos alcança. Verso 2. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Continua. 3 e o 4. Aí ele está dizendo: diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Ele começa dizendo: povo de Deus, Israel. Quem é o Israel? São os descendentes do novo nascimento. Os descendentes de Jacó que nasceram de novo. Jacó era um trapaceiro. Jacó era um vigarista. Jacó era um aproveitador. Jacó era tudo aquilo que nós somos. Ele fugiu das casas do seu pai, porque ele passou o irmão para trás, passou o pai para trás. E fez um conluio com a mãe e teve que fugir. E ele fugiu. Passou o sogro para trás, o sogro passou ele para trás, que ele encontrou um mais lambão do que ele, era o Labão. Ele passou ele para trás, e aí foi uma guerra, aí ele resolveu sair, foi fugir, vou me embora, vou voltar para casa. Mas ele precisava ser encontrado por Deus. Ele fugiu, depois de 20 anos,
Você sabe que Jacó, quando saiu de casa, ele era uma criança de 87 anos. Ele ficou solteiro até 87 anos. Era um menino traquinas, né? Foi embora para lá e quando ele encontrou, aí foi casou, bem, muito bem. Aí volta já com 107 anos. E com 107 anos ele é encontrado pelo Senhor no val de Jaboque. Val é o buraco. E ali ele entrou como membro, eu digo sempre isso para fazer gravar, ele era membro das Olimpíadas e saiu de lá como membro da Paralimpíada. Ele entrou correndo e saiu manco. Ele entrou como trapaceiro, mas saiu como príncipe. Por quê? Porque a nobreza de Deus é de mendigo. Não é uma nobreza lá da casa de Mônaco, que a noiva teve que casar casando. Aí vocês entendam nas entrelinhas. Depois eu vou estudar a coisa. Mas a nobreza de Deus é de desconstrução. Do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Aí ele saiu de lá do outro lado como um nome que Deus deu. Você lutou comigo, prevaleceu, mas agora daqui para frente você é manco, coxo, Cláudio. Claudica. E você será chamado... Você é Cláudio? Quem é que é Cláudio aqui? Você é Cláudio, né? Os Cláudios e as Cláudias são mancos. E é bom ser manco. É bom ser manco espiritual. É bom você não correr muito. Esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor sentam na rocha e esperam, porque não podem correr. E ali ele saiu do outro lado como Israel. Homem príncipe que luta com Deus e prevalece. E aí nós temos duas coisas para entender. O povo de Deus é chamado de Israel. Mas o verdadeiro Israel não é composto das 12 tribos, mas composto daqueles que foram nascidos de novo pelo poder de Cristo Jesus. O Judá, o descendente de Judá. Que é Jesus. Ele começa dizendo, rendei graças, diga, pois Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então, você é Israel? Você é o Israel de Deus? Você é o povo de Deus? Então diga, a sua misericórdia dura para sempre. Diga. A sua misericórdia dura para sempre. E amanhã, quando vier o problema? E a sua misericórdia dura para sempre. Está comigo a sua misericórdia. Diga, pois, a casa de Arão. Quem é a casa de Arão? Os sacerdotes, os levitas, a classe que estava administrando o povo. Diga a classe de Arão. Então, vamos fazer aqui, eu não gosto dessa figura, mas vamos dizer assim, que não é líderes, os servos que estão em ministérios, quem é servo que tem um ministério, diga, e a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu ver quantos servos que tem ministério aqui, porque nós temos uma ideia de líder é cabeça, mas o Deus da graça veio ser servo, e veio cuidar de pé. Ele veio ser podólogo. Lavador de pé e cuidador de pé, não de cabeça. E vamos ver quais são os servos que vão lavar pé. E a sua misericórdia dura para sempre.
temos alguns servos aqui, outros não. E digam os que temem ao Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Olha, é repetitivo isto. Por que essa ideia? Digam, digam, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Pai, a misericórdia do Filho, a misericórdia do Espírito Santo, a misericórdia da Trindade, a misericórdia no corpo, a misericórdia na alma, a misericórdia no Espírito. A misericórdia dura para sempre, ela não vai se perder. Eu não vou ficar fora desse guarda-chuva. Eu tenho um guarda-chuva amplo aqui que me protege. Quando estava chovendo lá na chácara, eu estava com um guarda-chuvinha que eu comprei lá em Chicago, pequenininho, queríamos botar 2, Braulio já foi botando, não, aqui não, isso aqui é tão pequenininho que cabe 2. Mas o guarda-chuva da misericórdia de Deus é grande. Ele colocou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Você grava bem isto. Porque amanhã nós vamos ter problemas, depois nós vamos ter problemas, mas nós temos uma misericórdia que se renova todas as manhãs. E as suas misericórdias são de eternidade a eternidade. Isto é muito importante para o meu coração. Os versos de 1 a 4 estão tratando do louvor, da chamada à adoração. O que está faltando no mundo moderno, na igreja moderna, é adoração. Nós muitas vezes até cantamos, mas eu tenho sentido falta, eu não tenho adorado. A multidão no pé do monte cantava. Os 70 que subiram louvavam, mas só Moisés adorou. O que é isto? Que proporção é esta? Nós temos andado num mundo de show, de espetáculos, de gospel, de muita luz, muito barulho, muita luz tromboscópica. Acende, apaga. E é bonito. Resta dúvida. Mas cadê adoração? Cadê quebrantamento? Onde está o homem que se prostra para beijar a mão do filho? Prosquinel. Onde está o nosso culto? Onde está o meu culto? Nós precisamos avaliar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ele diz aqui, verso 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. E o Senhor me ouviu e me deu folga. Em meio à tribulação, o que eu fiz? Invoquei o Senhor. Invoquei. Você sabe que eu fico invocado com esse verbo?
Este verbo aqui, invocar, significa chamar para dentro. Invocare. Não é chamar para fora. É chamar para dentro. É chamar no nosso íntimo. É relacionamento íntimo. No meio da tribulação é o melhor lugar para crescimento espiritual. Vamos lá para o Salmo 46, 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você prestou atenção? Deus é... Se lembra que a palavra é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Refúgio. Refúgio é lugar de proteção. Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. É socorro presente nas tribulações. Não, tem um bem aqui. Ele é presente em todos os lugares, mas é bem presente na tribulação. Por que que ele é bem presente na tribulação, quando ele é presente em todos os lugares? É porque na tribulação nós vemos a nossa finitude e invocamos o nome do Senhor. Bendito seja o Deus que permite as dores e os sofrimentos nas nossas vidas. Bendito seja o Deus que financia até mesmo Satanás para nos levar ao quebrantamento, como fez com Paulo, quando hoje de manhã nós estudamos esse assunto. Senhor, não me deixe sem tentação, gritava Anselmo. Porque se eu ficar sem tentação, estarei tentado a não depender de ti. Senhor, eu não posso viver sem o sofrimento, porque o sofrimento é o único caminho que o Senhor vai usar para quebrar a justiça própria. Domingo passado nós falamos sobre esse assunto da justiça própria e como eu sou cheio de justiça. Como eu tenho orgulho, como eu sinto vergonha e como eu me auto-justifico. Vá. E só a misericórdia do Senhor para tratar comigo. Só esta misericórdia pode fazer esta obra em minha vida. Ele é socorro a quando? Bem presente. Na hora que a coisa não tem mais nada, você grita por ele, Senhor, tem misericórdia. Eu acredito, meus irmãos, acredito mesmo, que muita gente é salva na hora da morte. Eu até acredito assim que certos acidentes são providenciais para salvar pessoas. Isso é um modo de pensar. Agora você pense do jeito que você quer. Acho que naquela hora que você não tem mais para onde, eu ouvi os gritos daquele avião da Gol, eu ouvi os gritos de algumas pessoas gritando, tem misericórdia! Ficou num celular. Meu irmão, se há um Deus que tenha misericórdia, é o nosso. E todo que invocar o nome do Senhor, ou então minha Bíblia está mentindo. Tá não. Eu sei que muitas vezes a gente vai chorar o cadáver
E aí uma vez uma mãe me disse assim: pastor, meu filho não aceitou Jesus. Ele morreu num acidente. Será que ele foi para o inferno? Eu digo: a chave não está na minha mão. A chave do inferno está na mão de Jesus. Nem na mão do diabo está mais. Minha senhora, eu não sei se ele aceitou Jesus, mas eu posso até acreditar que Jesus tenha aceito ele, e na hora daquele pega, ele tenha clamado pelo Senhor. Eu não posso dizer nada a respeito de vida de ninguém, que eu não sou juiz e nem salvador. Meramente eu sou um miserável menino de recado para dizer o que a Bíblia está dizendo. E ela diz que todo que invocar o nome do Senhor, e ele é refúgio bem presente na tribulação, porque na tribulação nós clamamos, nós invocamos, nós rogamos ao Senhor. Eu tenho visto muitas pessoas que têm encontrado a sua experiência na tribulação. Bendita tribulação. Bendita tribulação. Não me tire essas tribulações. Eu não quero viver num jardim perfeito mais aqui, porque eu saí do Éden para um jardim de espinhos. E estes espinhos são necessários para nos manter sob dependência daquele que pode nos sustentar debaixo das suas asas. Onde é que eu estou seguro? Quando eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. E às vezes é no meio dessas tribulações. Nunca peça a Deus que tire a tribulação de você. Só peça a Deus que Ele lhe sustente na tribulação. Veja bem que Jesus, quando disse assim, Pai nosso que está nos céus, vamos ver se a gente sabe orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Por favor, não diga vosso. Essa expressão vosso foi usada na Idade Média para botar Deus mais distante. Mas Deus se trata como tu, porque Ele veio para ficar perto. Às vezes a gente não sabe das coisas e fica fazendo as coisas por costume. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. A boia nossa de cada dia nos dá hoje. Esta boia, meu irmãozinho, não é o pão da padaria, não. É Cristo, o maná do céu que desceu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã é outro dia. Não vos fiqueis ansiosos quanto o dia de amanhã. Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O dia que eu tenho é hoje. Então, a boia de hoje, o pão quente de hoje, a pessoa de Cristo hoje. Agora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, porque nós estamos dispostos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque o Senhor já fez isso por nós. Nós também temos a condição de fazer isso com aqueles que nos ofendem. E veja bem, ele não disse livra-nos, essa tradução está errada. Quem diz e livra-nos da tentação? Não, Senhor. E livra-nos quando estivermos no meio da tentação de cair. Livra-nos de cair, mas não nos livra da tentação. Porque a tentação é benéfica para depender do Senhor. Se você não tiver tentação, você como Anselmo vai ficar tentado a viver por conta própria. Mas a tentação nos mantém perto de Deus, dizendo, Senhor, foi hoje outra vez. E as tentações são em 3 áreas apenas. Físicas, psíquicas e espirituais. Físicas para Jesus foi comida. Para você pode ser comida,
Pode ser tanto no sentido da obesidade, como no sentido da anorexia. É o que entra pela boca. É tentação psíquica de você ser importante. Ficar no pináculo do templo com um pinico na cabeça. Quem sabe o que é pinico, sabe agora o que é. E as tentações espirituais. Todos os reinos deste mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Essas são as tentações que todos nós sofremos todos os dias e o dia todo. Um menino me perguntou outro dia assim: Pastor Glênio, o senhor é tentado na vida sexual? Eu digo, mais agora que eu estou velho. Ele queria me fazer uma gozação e eu já vi quem... Ele veio com a espiga de milho e eu já vim com o fubá passado. Estava achando que eu estava ficando velho. Estou velho, mas não estou morto. E a tentação é diária. E Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso ele pode socorrer aos que são tentados, para usar com a sua misericórdia e a sua graça e nos sustentar com a sua destra fiel. Isso é coisa de evangelho mesmo. Aí se fosse aqui religião, você tem que fazer. E aí o nego tem. E ele bota para fora aí, estribucha estômago e vai. E a colia é o centro interior, começa a se revolver. E ele faz. E dá uma diarreia danada. Que é isso que está acontecendo. Vamos voltar para o nosso texto lá, que é o verso 5. Em meio à tribulação invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu férias. Deu folga. Olha a palavra bonita aqui. Me deu descanso. Me deu alforria. Oh, meus irmãos, eu estou lendo outra vez Gálatas. Meditando em Gálatas. O livro por excelência do Novo Testamento, em que o velho apóstolo sai como um leão rugindo contra o aprisionamento do sistema judaico que queria fazer dos gentios que haviam crido no evangelho comportamento de judeu. E ele sai como uma fera, mostrando, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, da liberdade e não vos submetais a jugo de escravidão. Evangelho é lugar de alforria. Há um habeas corpus eterno que foi feito em Cristo Jesus para me dar libertação. Não é libertinagem. Libertação. Tirou o cabresto da minha cabeça, tirou o jugo da minha queixada e se inclinou para mim, para me dar de comer. Isso é evangelho, meu irmão. Vamos dizer umas coisinhas poucas aqui. Criação mal criada. O que é criação mal criada? Filho que é criado com medo, depois entra na religião e precisa de medo para se manter. Sistemas educacionais baseados na fobia engessam as pessoas que elas têm que ter controle. Aí disseram para mim assim: Pastor Glênio, o senhor é muito solto. Eu disse: eu não quero o povo encabrestado. Vem quem o Senhor está trabalhando. Eu não boto peso nas costas de ninguém, porque eu não posso carregar e nem tenho condições de deixar o outro com esse peso. Mas é muito flácido. Tem que botar um pouco mais de regra.
Então vai botar nos seus. Não me ensine a fazer aquilo que Jesus não mandou. Eu posso falar? Olha, eu não sei. O tal do casamento civil só surgiu na civilização de uns 200 anos para cá. Antes não tinha casamento civil. Só tinha casamento religioso. Na igreja. A igreja comandava e encabrestava as pessoas. O casamento é um sacramento. E depois nós saímos da igreja católica e saímos com toda a bagagem de lá. E saímos com o catolicismo. E criamos uma série de regras. Agora o sujeito está aí morando com o outro 20 anos. E por não sei o que, não casa. Ou por quê? Porque vai perder pensão, ou vai perder, sei lá o que. Mas está vivendo. E o que eu faço com esse povo? Mando para o inferno? Ele disse que recebeu Jesus. Recebeu ou não recebeu? Não sei, disse que recebeu. E agora não pode batizar, porque não casou. E fica uns mordendo no pé do outro, cachorro aquele miudinho, como é que chama aquele cachorro miúdo? Pincher. Que é o que Paulo chama lá. E vocês que vivem mordendo uns aos outros. Qual é a solução que você tem? Qual é a solução que você tem? Me conta. Quando o irmão André entrava na Rússia, levando Bíblia, e o país, a Rússia, era contra a Bíblia, e ele entrava fazendo contrabando, é legal. Porque estava pregando o Evangelho. E quando o sujeito está sofrendo, porque não pode resolver a questão, e eu fico omisso, como é que faz? Quando foi que papel deu legalidade ao amor de Deus e à misericórdia de Deus? Deixa eu chorar, porque eu tenho sofrido com alguns. Isso não é evangelho, isso pode ser tudo, mas isso é enculeiramento, isso é cabresto, isso é coleira de cachorro. Agora, vamos deixar fazer com o que quer? Vamos deixar fazer o que quer? Porque aí não tem lei nenhuma. Não, senhor. Existe uma lei, a lei do amor. Vem cá. Como é que nós vamos chegar a isso aqui? Irmão Narciso. Pastor, como é que eu faço? Ô, irmão Narciso, eu não sei. Eu já vivo com Letícia. Nós temos uma renca de filho. Não sei. Como é que faz? Não tinha divórcio naquele tempo. Bendito o dia que aquela mulher morreu lá em São Paulo. Porque o pobrezinho não podia tomar ceia. É um carroceiro que tinha aqui em Londrina, chamado Narciso, que era membro dessa igreja aqui. E eu fui disciplinado por um grupo de fantasmas, porque um dia ele tomou a ceia. Como é que faz? Como é que faz com o meu Jesus? Como é que faz? O que é essa alforria? O que é essa folga? Que espaço é esse folgado? Eu disse que é para cozinhar galo. Eu vou viajar essa semana, vou ficar um tempo, depois vou para um congresso. Vou voltar só em agosto para o galo continuar cozinhando.
Mas nós vamos cozinhar esse galo. Tem um bocado de gente aqui sofrendo, trauma, sofrendo, problema, sofrendo. Mas é tudo encobertinho. E tem uns olheiros. Tem uma turma que abençoa igual aquela mulher abençoa as violetas da Carmita, minha esposa. Havia lá em casa tinha uma janela cheia de violetas, lindas, roxas, amarelas, roxas, cor-de-rosa, brancas. Lá. Eram lindas as violetas. Um dia chegou uma moça que era amiga da moça que trabalhava lá em casa, aí chegou assim e disse, mas que violetas lindas. No outro dia, estava tudo assim. Tem gente que vive assim, ó, só agoirando. A Bíblia chama esse povo de oftalmos poneiros. Sabe o que significa isso? Olho maligno. Aí um irmão virou para mim e disse assim, pastor, tem mesmo olho mau? Eu digo, e tem e é muito. E vou dizer mais uma coisa, vou dizer bem alto aqui. Saia de perto do invejoso. Fuja do invejoso. Quando você viu um invejoso, você sai correndo. Deu um choto. Porque o invejoso nunca prosperou, nem quem perto dele morou. O invejoso astravanca o progresso. Você não fique pensando que isso é brincadeira, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. O rei Ezequias cometeu um grande erro. Quando Rabsaque veio com a turma dele lá da Babilônia, ele abriu as portas do palácio para mostrar as riquezas. Vem ver. O profeta Isaías levantou de madrugada e correu para ele e disse assim, o que besteira você fez? Você vai ver. E eles vão buscar tudo isso aqui. Vou falar baixinho para você escutar. Nunca conte a sua prosperidade para ninguém. Só para aquele que é seu amigo de fato, que celebra com a sua vitória e com a sua derrota. Está presente. Aquele que não celebra a sua vitória, fique longe dele, fique longe dele. Aquele que não se alegra com a sua alegria, fuja dele o máximo que puder, porque ele sofre de dor de cotovelo. E ele vai tentar lhe derrubar. Porque o invejoso, ele quer que você não tenha. Porque ele não tem. Mas quando nós ganhamos a folga, nós queremos... você vai para lá, meu filho. Eu estou indo aqui no caminho do Senhor e da sua misericórdia. Eu vou parar aqui no versículo 5, vocês se lembram. Que nós estamos nas férias. Na alforria de Deus. Viu? Nós vamos chegar naquele versículo maravilhoso, que é melhor confiar, buscar refúgio no Senhor, do que confiar em homem. Não é nos homens, não é confiar no fulano de tal, dos Anzóis Pereira, não. É confiar em si próprio. Eu gosto muito desta palavra. Recreio. Na escola, eu ficava esperando a hora do recreio.
Eu fui um aluno que só aprendi a ler aos 9 anos de idade. Eu era ruim de escola. Não gostava de ler, não gostava de escola, não gostava. Eu gostava mesmo era do recreio. E quando a campainha batia para o recreio, eu estava pronto para correr para lá e... Eu quero deixar, ainda que só tenho 2 minutinhos, eu quero deixar só uma coisinha aqui. Uma coisinha que um político de Angola me disse essa semana num e-mail. Não que ele tenha me dito, mas que o meu amigo Douglas Antônio Batagli, lá de Recife, me passou este e-mail e eu gostei muito desse cara. Ele morreu em 1990. Então ele disse o seguinte: contei meus anos e descobri que teria menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com a mediocridade. Não quero estar em reuniões onde se desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir aqueles que eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vida alheia, que nem fazem parte da minha história. Já não tenho tempo para administrar milindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos demais. Detesto fazer acariações de desafetos que brigam pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral da escola e da igreja. As pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero essência. Minha alma tem pressa. Os dias passam rápido. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir dos seus tropeços, não se encanta com seus triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade, caminhar perto de coisas de pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. Quero viver com gente que é gente. Para mim, basta o essencial. E para terminar, o essencial é que nós temos um sumo sacerdote assentado à destra do trono da majestade de Deus. O que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.